O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece da paz interior. Acalma minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor, equilibra minhas energias e fortalece meu espírito, e assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer, hoje e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Primeiramente, rendendo graças ao Pai, pedimos humildemente para que Ele possa nos potencializar, para conseguirmos elevar o nosso pensamento, a nossa frequência, para estarmos envoltos em Tua presença, Pai. Pelo decurso de Seus enviados, os Espíritos superiores, unidos e em conjunto, nos colocamos à disposição para sermos instrumentos de Tua vontade, que possamos ser úteis no estudo e aprendizado do Evangelho que hoje nos coloca. Pai, somos ainda muito pequeninos, mas desejosos de buscarmos o nosso melhoramento e nossa reforma íntima. Pela vossa misericórdia, te suplicamos auxílio para transmutarmos as pesadas energias que ainda nos prendem a este mundo de ilusão. Te pedimos forças para lutarmos contra as nossas imperfeições, humildade para enxergar os nossos erros e coragem para corrigi-los, e que aproveitemos as oportunidades que nos concede no presente para sanarmos o mal que fizemos no passado. Pela vossa bênção, de nos ter possibilitado o exercício diário do Teu reino em nós, somos desejosos de nos unificar a Ti, pois já nos ensinastes que Tu está em nós e em tudo se manifesta. Assim, nesse estado de espírito, nós saudamos a Trindade Superior, Pai, Filho e Espírito Incriado, e pedimos permissão para saudar toda a força que decanta de Ti, Pai, que trabalham
no amor e no desenvolvimento. Assim, pedimos forças aos orixás, campos de energia de amor e atuação. Pedimos forças a Miguel Arcanjo e toda a corrente de angelicais do Senhor. Pedimos forças à corrente franciscana, essa corrente que nos ampara, nos auxilia, a Xangô, que nos fortalece e sustenta, e ao Caboclo Tupinambá, nosso guia-mestre, que tanto nos orienta. Pedimos ainda pela paz no mundo, paz entre povos e nações, governantes e governados, mas principalmente pela paz em nós, em nossos corações, e que possamos disseminá-la e promovê-la onde quer que nós estejamos. Pedimos pelos idosos que possam assisti-los, que possamos assisti-los, entendendo as suas necessidades e sua realidade, devolvendo um pouco do amor que com certeza tiveram para conosco. Pedimos pelas crianças para que possam viver em paz, que possam amar e serem amadas. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, pelas pessoas que ajudam a creche Santa Clara e os projetos sociais de nossa querida CFA. Pedimos por todos os irmãos necessitados que se encontram em hospitais, manicômios, prisões, meio a guerras, conflito étnico ou qualquer outra situação de vulnerabilidade. Pedimos por todos os espíritos encarnados e desencarnados, cujos nomes nos vêm à cabeça nesse momento, rogando a Deus por cada um deles. Por fim, rendemos glória ao Espírito incriado, ao Pai, ao Filho, assim como é desde o princípio e sempre será. Amém. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, primeira multiplicação dos pães, Mateus capítulo 14, versículo 15 a 21. Tendo chegado a tarde, aproximaram-se deles seus discípulos, dizendo: Este lugar é deserto e a hora está avançada. Despede as multidões para que, indo às aldeias, possam comprar seus alimentos. Mas Jesus disse-lhes: Não precisam ir, dai-vos vós de comer. Eles disseram-lhe: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Disse-lhes ele: Trazei-mo-nos cá. E ordenando à multidão que se reclinasse sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, deu graças, e partindo os pães, entregou-os aos discípulos, e os discípulos os entregaram à multidão. E todos comeram e se fartaram, e eles apanharam dos fragmentos 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Explicação de Torres Pastorino. Pelas anotações dos 4 evangelistas, o percurso do barco e a caminhada do povo deve ter ocorrido na parte da manhã, pois eles anotam que tudo começou quando a tarde começou a declinar. Cerca de 15 ou 16 horas, que era a primeira hora da tarde. Ao ver Jesus entusiasmado a falar e a multidão pendente de suas palavras de amor, os discípulos resolveram quebrar o encanto, trazendo o mestre inefável à realidade da vida material. Chamam sua atenção sobre a hora e a carência de alimentos naquele local, sugerindo que despeça a turba para que ela tenha tempo de comprar comida. A essa hora ainda seria possível encontrar sítios e lojas onde consegui-las. Mas Jesus os provoca: dai-lhes vós de comer, espanto geral. A toda aquela gente? Segundo João, Jesus volta-se para Felipe e se informa onde seria possível comprar pão. Felipe espanta-se, pois 200 denários, um denário equivaleria à importância de $1, não bastariam. O mestre ordena que verifiquem quantos pães havia. André, irmão de Pedro, diz que um rapazinho tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos.
Antes de fazer qualquer coisa, Jesus manda que se recostem todos os ouvintes em grupo de 50 e 100, que se reclinem na relva verde, o que indica estarmos na primavera, a única época do ano em que cresce erva verde nessa região. Depois Jesus começa a ação, levanta os olhos ao céu, gesto que diferia do costume israelita. A regra de orar é ter os olhos baixos e o coração levantado ao céu, diz Rabi Ismael Bar José. A oração prescrita para antes de comer-se o pão era: Louvado sejas tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, porque fizeste a terra produzir o pão. Depois disso, partiu o pão, ritual comum entre os israelitas. O dono da casa sempre procedia à distribuição. Depois da ação de graças, os convivas e os hóspedes. Todos comeram e se fartaram. Depois Jesus manda recolher os fragmentos em cestos, que todo israelita levava consigo quando fazia qualquer excursão. Lógico que o povo, tendo saído às pressas, não os tinha, mas os discípulos, exatamente 12, deviam tê-los levado. Observações. 1. Quanto à historiedade do fato. É atestado pelos 4 evangelistas e repetido mais tarde uma segunda vez por Mateus e Marcos, e faz parte de toda a tradição evangélica e cristã dos primeiros séculos. 2. Quanto ao número de pessoas. Parece realmente que reunir 5.000 homens, fora mulheres e crianças, numa corrida por aldeias que podiam ter cada uma somente algumas centenas de habitantes, levando-os a uma planície deserta a 5 ou 10 quilômetros, não deve ter sido fácil. 5.000 pessoas é, de fato, uma multidão considerável. Quanto à novidade do fato, não foi inédito. Temos em Reis o seguinte: um homem veio a Baal e trouxe ao homem de Deus uns pães de primícias, 20 pães de cevada e trigo novo em um alforje. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Disse-lhe seu servo: que dizeis? Hei de pôr isto diante de 100 homens? Porém ele retrucou: dá ao povo para que coma. Porém assim diz Jeová: comerá e sobrará. Então lhos pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra de Jeová. Quanto à possibilidade da realização, são aventadas várias hipóteses quanto à possibilidade física ou natural dessa multiplicação de pães. Se fora dito contra as leis que conhecemos, poderíamos até aceitar o milagre sem escrúpulos, pois de fato conhecemos a grande maioria das leis da natureza, mas não temos plena ciência de todas elas. O fato é que nada pode ser feito contra as leis da natureza, já que essas são as manifestações divinas e Deus jamais pode contradizer-se. Entretanto, contra as leis que conhecemos, muita coisa pode ocorrer que não podemos explicar por nossa ignorância. Iria um selvagem ao ver-nos tocar um botão e, com ele, isso, acender as luzes de um salão. Gritaria milagre, porque esse gesto iria contra tudo o que ele conheceria. Antes de entrarmos na análise das diversas hipóteses, recordemos que Jesus é a encarnação de Jeová, construtor do planeta, como um dos seus arquitetos e, portanto, conhecia profundamente as mais minuciosas e precisas leis de todos os segredos da física e da química, suas combinações e transformações, a desintegração e reintegração dos átomos, as mutações das moléculas, etc. Com essa base indiscutível e plena de conhecimento, que não poderia ele fazer? Passemos agora à análise das suposições que podemos imaginar. Hipnotismo ou ilusionismo, se fora um fato apenas visto, mas acontece que, depois de saciados, foram recolhidos 12 cestos de fragmentos. Transporte de pães. O transporte consiste numa desmaterialização do objeto no local em que se encontra, na transferência de suas moléculas astrais pelo espaço até o local desejado, mesmo atravessando paredes, e pela rematerialização das moléculas no local desejado. A possibilidade desse fato é atestada à sociedade por inúmeros casos concretos que se realizam em sessões espíritas que contam com a presença de simples médium de efeitos físicos. Por vezes, homem cheio de imperfeições humanas, poderia ter sido feito por Jesus sem necessidade como nós temos de câmara escura e outros artefatos. Transmutação da matéria.
Há milhares de outros exemplos. Um grão de milho é enterrado no solo, transmuta a matéria sugada da terra em centenas de outros grãos de milhos, assim se dá com o trigo e com todos os vegetais. Por que não poderia ter sido realizada uma transmutação instantânea da matéria? Pura criação mental pela coagulação de fluidos astrais. A fé é a substância das coisas esperadas. Portanto, havendo a substância no plano mental, é fácil condensá-la no plano astral e coagulá-la no plano material. Assim, aproveitando as moléculas existentes na atmosfera, poderiam elas ser condensadas e coaguladas sob a forma de pães e de peixes. Quanto à interpretação, todos os comentadores, desde os mais antigos textos cristãos, interpretam a multiplicação de pães como uma figura ou símbolo de Eucaristia, da qual todos podem alimentar-se sem que jamais termine, multiplicando-se ilimitadamente. A Eucaristia, palavra grega que significa ação de graças ou comunhão, consiste na ingestão de uma partícula de pão sem fermento como símbolo da introdução no corpo espiritual do Cristo vivo. Tal como o ensino é feito atualmente, exagerando-se a parte material de que a partícula de pão transubstancia na carne real, no sangue verdadeiro, nos ossos físicos de Jesus, o cristão menos elucidado acredita comer o corpo físico dele, o que não deixa de constituir uma antropofagia. No entanto, a realidade da Eucaristia é uma sublime figura simbólica jamais alcançada em qualquer outra iniciação terrena. O pão sem fermento de trigo puro, sem mistura, é bem a materialização dos elementos divinos mais belos da natureza. Deus, a essência absoluta de todas as coisas, encontra-se dentro de tudo que existe. Mas nós o sentimos mais facilmente nas coisas limpas do que nas coisas sujas, muito mais na beleza de uma flor do que na podridão de um estrume, onde, no entanto, também está. Assim, o cristão evoluído vê no pão a substância divina e prepara-se espiritualmente para sentir que, quando seu corpo físico ingere o pão, ele concomitantemente está recebendo em seu espírito a substância divina. E mais, que assim como seu corpo material assimila a substância do pão e seu organismo, assim como no espírito também assimila as suas energias à força da substância divina existente no pão. Tudo isso traz revivificação das energias espirituais, renascimento de fé, ampliação de fervor e, além de tudo, a noção viva e sensível de que Cristo vive, reside realmente dentro de cada um de nós. Cada vez que nos alimentarmos, recordemos que a substância última do alimento é a divindade que nos dá a vida. E cada vez que partimos o pão para dele nos servirmos, assim como cada vez que saborearmos o vinho, recordemos aquela ocasião em que Jesus o faz, antes de exemplificarmos, como seu sacrifício, a estrada a seguir em nossa evolução. Comemoração simples, ao alcance de todos, no reino de Deus não há privilegiados, realizada nas mesas de nossos lares, por mais modestos que sejam, sem necessidade de pompas externas, de ritos exóticos, de ordenanças inibidoras. O simples partir do nosso pão cotidiano é uma recordação. É magnífico e inigualável o simbolismo que temos que realizar com devoção, em comemoração sincera e íntima que devemos fazer em memória do Mestre inefável e amoroso. Explicação esotérica. Estamos diante de um ensino básico, na iniciação revelada por Jesus a seus discípulos, a qual deverá ser transferida para cada um de nós por meio de nossa individualidade, quando tiver soada a hora de recebê-la. Vimos que a individualidade desejava retirar com seus veículos, aqui representado pelos discípulos, para uma solidão, a fim de repousar conversando com eles e ouvindo-os depois da viagem que haviam feito no plano terreno, adquirindo experiências novas. No entanto, ao chegar ao local escolhido, ver-se cercada pela multidão que correra para alcançá-la, na outra margem. Representa isso os órgãos e as células de uma personalidade que desperta para a espiritualidade. E mais uma vez, verificamos que a graça descerá a nós proveniente do Deus interno, mas que antecipando-a é indispensável que o livre-arbítrio a proceda, correndo-lhe ao encontro, e não a busca na terra, mas no plano espiritual,
ou seja, na outra margem. Ao contemplar aquela multidão sedenta de verdade, o Espírito a acolhe com bondade e lhe ensina as grandes e eternas verdades, curando as que estão enfermas e reequilibrando as perturbadas. Os veículos todos ouvem com tamanha atenção que esquecem a hora da sua alimentação material, que, entretanto, lhes é indispensável ao prosseguimento da vida no planeta denso. Os discípulos, que aqui podem significar a parte mais elevada dos veículos e células, isto é, o intelecto, fazem ver ao espírito, que vive fora do tempo e do espaço, o avanço da hora terrena e a necessidade de reabastecer os fluidos mais sólidos, as células e os órgãos astrais e físicos. É necessário que busquem também o pão físico. Começa aqui a lição preciosa. A individualidade afirma que o próprio intelecto pode sustentar os veículos inferiores sem que eles precisem buscar a lures outro sustento. Há uma admiração, fruto da ignorância a respeito dos poderes mentais. Vem então a pergunta: quantos pães tendes? O pão material é o alimento básico do corpo. Mas já foi ensinado que havia outro pão, o pão sobressubstancial, que alimenta ainda mais, que quem dele come consegue a vida imanente, que dispensa os cuidados mais grosseiros, prescindindo até mesmo dos materiais densos para o seu sustento. O intelecto esclarece que só existem 5 pães e 2 peixes. 5 no plano divino é a providência ou vontade divina que governa a vida universal, alimentando-a e sustentando-a. No plano humano é a vontade do homem que dirige sua força vital. No plano de natureza é a força viva de todo o universo. Além de tudo isso, o 5 é o símbolo do Cristo, o tetagrama sagrado, quando mergulhado na carne, formando a representação da mônada encarnada para sua redenção, ou seja, Jesus. Tudo isso representado figurativamente pela estrela de 5 pontas, que justamente é o homem. A ponta de cima é a cabeça, as 2 laterais os braços e as 2 inferiores as pernas. Resta-nos ainda ver os 2 peixinhos. O arcano 2 exprime, no plano divino, a segunda manifestação da divindade. No plano humano, a receptividade feminina. No plano da natureza, os planetas fecundos. Aí temos, pois, a lição superiormente dada para quem possa entendê-la. O intelecto diz que apenas possui para dar como alimento a multidão de células o ser humano vivificado pela divindade e a receptividade passiva da mulher, que está pronta para acolher em si mesma a semente da verdade, fazendo-a frutificar em si. A individualidade diz que basta isto. Nada mais é necessário para alimentar a multidão além do ser disposto a receber o ensino. Em vista de tudo estar preparado, ergue os olhos ao céu, eleva suas vibrações, parte o pão, separa o espírito da matéria e, agradecendo a ótima disposição de tudo, distribui a verdade para todos. Cada grupo de células reunindo em seu conjunto de órgãos, em grupos de 50 ou 100, como no texto está falado. E todos comem e se fartam. Anotam os evangelistas que estão presentes a este banquete sobre a relva verde, em que a natureza virgem e fecunda a seu tempo, 5.000 homens, e 5 conserva a mesma representação simbólica já informada. O 1000 dá a ideia do sem limite. Na realidade, refere-se isto à humanidade. 5 é o homem, englobadamente considerado em seu número ilimitado, representado pelo 1000 de milhares e milhares de criaturas. E em cada um dos corpos físicos, pelas células organizadas em órgãos, tal como a humanidade está organizada em raças e nações. Irmãos, na passagem de hoje, analisando sobre a forma da palavra fria, ou análise literal, temos a oportunidade de estudar a primeira multiplicação dos pães e peixes mencionadas na Bíblia ao tempo de Jesus, quando este estava, em uma das vezes, ensinando ao povo as coisas espirituais. E verificamos a historicidade do fato, número de pessoas, novidade do ocorrido, possibilidade de realização e suposições de execução. Relata-nos o texto que apenas seria possível ocorrido por alguém com conhecimento
amplo das constituições e transmutações materiais, astrais e mentais. Ou seja, apenas foi possível pois quem estava entre nós era Jesus, encarnação de Jeová, que criou o planeta Terra e tem pleno conhecimento de todas as dimensões espirituais envolvidas. Ainda convida-nos o texto a entender que Deus em tudo se manifesta, em tudo está manifestado, e por sua providência nos alimenta tanto com um pão material quanto com um pão sobressubstancial, e afirma que o nosso intelecto pode sustentar os nossos veículos inferiores sem que estes precisem buscar outro sustento, se estivermos em união com Deus. Ressalta ainda que a providência e a vontade divina alimenta e sustenta a vida universal. E, no plano humano, caberá um dia ao homem fazê-lo, mas para tal, nós temos que estar aptos a receber Deus e viver nele. E assim sendo, lembra que para sempre agradecermos o alimento que nos chega, seja material ou espiritual, pois em última essência é a Deus que vamos estar recebendo, e o intuito desse alimento é nos vivificar. Deus seja louvado. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus.